Shalom, shalom, boa noite. Boa noite. Paz esteja com todos. Deixa eu organizar aqui. Aí. Amém? Como é que estão vocês aí? Rapaz, a internet Tá melhor o áudio, a câmera, tá tranquilo, né? parece que melhorou agora. Dá para ouvir? Amém. Queria louvar a Deus por mais uma oportunidade, né? Tá aqui com a igreja. Amém. Glória a Deus. É bom congregar independente da situação. Mas louvamos a Deus por tudo. Hoje, nessa noite, a gente vai falar um pouco acerca da passagem em Mateus. Uma passagem bastante conhecida. Se o áudio estiver um pouco baixo, vocês podem me sinalizar para eu me atentar, tá bom? Amém. Eu sei que o tempo é curto, não vou demorar. Estou ficando especialista, meu pastor, em falar em pouco tempo. O programa vai ser quando a gente voltar para o culto normal. Juninho, não tem ninguém que fale mais do que eu. Até agora, eu só achei Karine que fala mais do que eu. Assim. Não é que fale mais, é que fale, acho que não está no mesmo nível. Ô, povo que fala, mas você não, você é tranquilo. O problema é quando a gente voltar pro culto na igreja em si, a gente está adaptado a falar 10, 20 minutos, e aí as 40 minutos ficam abertas, né? Não, aí não pode. Aí eu tenho que ser só aqui. Aí vai ter que ser mais bom para dar testemunho e tal. Ai, glória a Deus. A gente falar sobre Mateus capítulo 5. É um texto bastante conhecido. As bem-aventuranças. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória. E que diz assim: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois serão alcançados na misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, quando sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele gostava muito de ensinar. E aqui a gente podia observar que na Bíblia, Jesus ele estava ensinando, falando na montanha, para uma multidão, melhor, as multidões. Se uma multidão é muita gente, imagine as multidões. A gente pode observar que era muita pessoa. Mas Jesus, no meio da multidão, ele queria ensinar algo para os seus discípulos. Jesus tinha essa característica de lecionador. Ele gostava de ensinar, ele veio na Terra para nos ensinar. E acerca disso ele chamou a atenção dos seus discípulos.
como o próprio texto diz, né? Ele começou a ensiná-los, dizendo as bem-aventuranças. Assim, se começar a observar as bem-aventuranças, elas geralmente, algumas têm começado com substantivos não muito bons, né? Pobre, os que choram, os que são perseguidos. Então, Jesus, ele inverte a lógica do ser humano. Ele inverte aquilo que o ser humano talvez vê como ruim. Talvez o ser humano vê com os outros olhos, mas os olhos de Deus é bem mais adiante daquilo que ele quer nos mostrar, daquilo que ele quer nos entregar. Amém. E com isso a gente pode observar várias características que as bem-aventuranças, a gente pode observar, abençoado é aquele, bendito é aquele. E Jesus estava ali, talvez, com o sermão, ele começa com abençoando. Talvez se os discípulos pudessem ali se engrandecer, poxa, abençoados somos nós, que ele está direcionando essa palavra para a gente. Mas quando ele começa falando, bem-aventurados pobres de espírito, será que ele está falando bem ou está falando mal? Poxa, por que pobre de espírito? Se eu estou aqui junto com Jesus, se eu estou aqui fazendo a parte que ele me designou. Às vezes a gente entende tudo o contrário, a gente entende uma outra lógica, uma outra linha de raciocínio. Mas Jesus, ele queria dizer, bem-aventurados aqueles que são vazios, aqueles que são vazios de espírito, para que eu possa enriquecê-los de quê? De amor, de benignidade, um fruto do Espírito Santo. Aquele que seja vazio, um fruto não, o fruto do Espírito Santo. Aquele que mereça se esvaziar, para que nele eu possa ensinar algo neste dia, aqui nesta montanha, aqui nesta noite, aqui nesta live. E o Senhor fala que deles é o reino dos céus. É necessário a gente se esvaziar para enxergar a dimensão que Jesus tem a nos propor no reino dos céus. Quantos estão cheios aí em busca da cura, a resposta para o Covid-19, e há de quem achar a primeira resposta sobre essa cura dessa doença, ou desse vírus, dessa pandemia. Porque sabemos que pouco não vai ser a oferta para aquele que achar a resposta de tudo isso que afetou o mundo inteiro, né? Então, estão buscando se encher do que é palpável. Então, bem-aventurados são os pobres de espíritos. É necessário a gente se esvaziar, é necessário a gente permitir que o Senhor possa nos mostrar algo bem a mais do que a gente possa enxergar. E em seguida ele vem falando, bem-aventurados que choram. Quantos têm chorado neste período de pandemia? Quantos têm se entristecido? Quantos têm entrado em luto nesse período de pandemia? Já se imaginou quantas famílias têm chorado? Olha o número de mortes que um vírus pode trazer para uma população. E a palavra diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir, ele deixou o Consolador. O Consolador é aquele que vai ter o ombro amigo, que é o Espírito Santo, que vai te consolar. O choro ainda pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Olha aí a alegria. Outro fruto do Espírito Santo, o Consolador, ou melhor, o fruto do Espírito Santo, o Consolador. Né? E de mais à frente ele vem falando, vem descrevendo, bem-aventurado os humildes ou os mansos, pois eles herdarão a terra. A Bíblia diz que Jesus, um certo tempo, ele deixou uma frase, aprendei de mim que sou manso e humilde
de coração. Jesus veio à terra para ser um exemplo para a gente. Jesus foi humilde, era manso, mas ele sabia o tempo certo em que colocar a sua, se colocar mediante uma postura de um rei, mediante uma postura de uma autoridade aqui na terra. Não é porque você é manso, porque você é humilde, e você deve baixar sua cabeça para aceitar tudo aquilo que as pessoas têm ali falar, têm ali dizer, que você deve aceitar. A mansidão não tem a ver com isso. Jesus era manso, mas ele sabia mostrar sua autoridade quando era necessário. Ainda quando ele não pudesse aumentar o tom da sua voz, ele tinha autoridade num simples desenho que ele estava preparando no chão. Está ruim o áudio? Jesus, enquanto ele preparava um desenho no chão, ele disse uma palavra sem precisar gritar. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, naquele momento, ele se rebaixou no tamanho daquela mulher que iria ser açoitada, daquela mulher que iria ser apedrejada, e no mesmo tamanho daquela mulher que se encontrava no chão ali, arrasada por ter escandalizado o seu pecado, ele soube, ao mesmo tempo, se colocar na estatura daquela mulher e demonstrar sua autoridade diante dos homens. Glória a Deus. Sempre a mansidão, a humildade tem a ver com passividade. A passividade é diferente de submissão. Jesus, ele foi submisso ao Pai aqui na terra. Ele foi obediente ao Pai aqui na terra. Amém? E Jesus concluía com as bem-aventuranças que ele vinha descrevendo para os seus discípulos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. A Bíblia tem uma menção desse versículo aqui, que ele fala fome e sede de justiça. Que eu observei aqui, a palavra fome traz características de um alimento sólido. Um alimento sólido de forma que a gente pode mastigar. Glória a Deus. Que lembra da Santa Ceia, quando o pastor rasga o pão, que o seu corpo é dilacerado. A fome que eu acredito que Jesus queria falar era em questão da fome do pão, que era ele, o pão da vida. Glória a sede que ele queria trazer à nossa lembrança era a sede do Espírito Santo. Lembra da passagem de Ezequiel? Quanto mais o profeta ia adiante, mais as águas iam subindo no tornozelo, no joelho, nos lombos e assim por diante. Então é interessante a gente lembrar, porque a justiça, ele se fez justiça com seu próprio corpo. Ele fez justiça na cruz. Então ele diz, aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Você tirar fome, você tirar sede. Vinde a mim, que todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus tinha uma instrução de vida aqui para os seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus? Ou tenta ser? Então ele não estava falando só para aqueles 12, ele fala para a gente, hoje em dia. Ele fala acerca disso. E a gente pode observar também a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Esse versículo ele me lembra do bom samaritano. O bom samaritano, ele foi a terceira pessoa a ter passado naquela situação
onde na qual já havia passado um profeta, um levita, e já havia passado um sacerdote. E o bom samaritano, que não se dava bem com aquele judeu, entre aspas, era inimigo, que as duas civilizações não se davam bem, e com isso, ele não, se fosse pela guerra histórica, eles deveriam se degladiarem, ou seja, o samaritano deveria se aproveitar ali e se vangloriar, porque achou um judeu jogado, poderia fazer o que quisesse, mas não, ele foi misericordioso. Glória a Deus. Um exemplo de misericórdia, assim como o Senhor nos dá misericórdia todos os dias. Eu tive a sensação de presenciar a misericórdia de Deus ontem. Glória a Deus. Ontem eu estava trabalhando, rodando de Uber, tinha terminado de deixar uma passageira e o rapaz veio, passou e pegou meu celular. Glória a Deus. Poderia ter sido pior, mas ainda assim eu percebi ali a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Deus é misericordioso. Quantos motoristas de aplicativo aí não poderiam ser, têm sido assaltados, têm sido levados para algum lugar, têm sofrido alguma coisa, têm até desaparecido do mapa. Então, louvo a Deus pela misericórdia do Senhor. E o versículo 8, ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão, é isso mesmo? Pois eles verão a Deus. O coração, ele representa a nossa mente. Não há como você ser puro, não há como você experimentar de Deus se você não tiver com a mente pura, com a mente limpa. Não há como você experimentar de Deus se você não estiver pensando nas coisas do alto. Como é que você vai experimentar de Deus no momento em que você está talvez num carnaval da vida, ainda assim que você vem experimentar, mas você tem que estar com a mente bem focada, porque o ambiente que você se encontra pode favorecer. O ambiente que você se encontra induz aquilo que pode dificultar a sua conexão. Porque a Bíblia diz que tudo ligado aqui na terra será ligado lá no céu. Então, da mesma forma que a gente vive num mundo de maldade, num mundo perverso, nós temos que tentar ao máximo se conectar com Deus. E talvez Ele preparou esse tempo de pandemia para a gente se conectar com o Senhor. A gente se preparou esse tempo de pandemia para a gente purificar a nossa mente, purificar os nossos pensamentos, purificar as nossas atitudes. E como a Bíblia diz, sede santo como sou santo. É através da purificação que a gente poderá assim ver e experimentar de Deus. Amém. Glória. E bem-aventurados os pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus. Glória a Jesus. No mundo de muita contenda, Jesus ele trouxe um exemplo de característica da pacificação. Mas ele quis citar os pacificadores porque no livro de Provérbios, se eu não me engano, tem um versículo que ele abomina aquele que semeia a contenda entre irmãos. Se eu não me engano, é lá em Provérbios 9:16, alguma coisa assim. 9:19. Então, a Bíblia, o Senhor, ele abomina aquele que semeia a contenda entre irmãos. Eu posso não ser irmão de carne do pastor, mas eu creio que eu sou irmão de espírito do pastor, de Karine, de Jéssica, de Silvana, de todos nós. O Senhor nos fez criatura. E dentre essas criaturas, Ele como Pai tem formado uma família. E nessa família tem irmãos. Aí, na igreja, quando a gente fala o irmão fulano, o irmão ciclano, somos irmãos. Então, o Senhor, ele abomina. Não é de Deus
aquele que semeia a contenda não é de Deus. Porque o Senhor ele veio aqui na terra para poder tratar de relacionamento. Ele gosta de se relacionar. Lembra de Adão? Ele ia todas as tardes se relacionar. Ivana também, amém. Ele ia todas as tardes se relacionar com Adão e Eva. Então, não é da característica de Deus fazer isso, desatar os laços, e sim se conectar. Glória a Deus. Então, é necessário a gente termos espíritos pacificadores. Nós devemos ser pacificadores, porque assim somos chamados filhos de Deus. Amém? E bem-aventurada os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esses dois versículos eu creio que são conjuntos. Por que conjuntos? Se a gente observar, abençoados são os que sofrem perseguição. O versículo 10 e o versículo 11 também diz: vos injuriarem e perseguirem. E assim também fala, por causa da justiça. E no 11 diz, por minha causa. Jesus fala, por minha causa. Bem-aventurado é aquele que sofre injustiça por causa dele. Bem-aventurado é aquele que sofre por causa das coisas que ele nos propôs aqui na terra a fazermos. João foi perseguido, Paulo perseguiu a igreja e foi perseguido. E mesmo assim, eles foram bem-aventurados, eles foram abençoados, eles foram felizes por isso. E com isso a gente pode observar que é necessário a gente também, em meio a essa situação, as pessoas que tentam nos injuriar, as pessoas que nos perseguem, que bem maldizem, que acabam maldizendo da gente, é necessário a gente ter o domínio próprio para essa situação. É o fruto do Espírito Santo. É necessário a gente ter o domínio próprio. Se controlar, saber o momento certo na hora de falar, saber o momento certo na hora de agir. É necessário a gente ter espírito pacificador. Não é necessário ter espírito agressivo. É necessário a gente ter fé, porque essa caminhada aqui na Terra é passageira. As perseguições vão surgir, vão sim, mas é necessário a gente ter fé. Nós devemos ser fiéis, devemos tentar ser fiéis, porque não é fácil. A fidelidade não é fácil. E com essas bem-aventuranças, eu só pude enxergar as características do fruto do Espírito Santo. A benignidade, o pobre de espírito, aqueles que serão consolados através da alegria que o Espírito Santo pode conceder. Os bem-aventurados, aqueles que são mansos. A mansidão era a característica de Deus, a característica do Espírito Santo. A longanimidade, ou seja, a paciência. Aqueles que têm fome e sede, às vezes é necessário ter paciência. O Espírito Santo, ele sim tem o desejo de se apresentar. O Espírito Santo sim tem o desejo de preencher. Mas a gente ora, a gente busca. E nem sempre não é da nossa vontade. Então é necessariamente a gente ter longanimidade, a gente ter paciência. E a bondade, aqueles que são misericordiosos são aquelas pessoas que são boas, conseguem ser boas, conseguem ter compaixão pelo próximo. Aquelas pessoas que são puras de coração, elas demonstram amor, elas demonstram amabilidade. E os pacificadores, aqueles que trazem a paz, não são aqueles que semeiam a guerra. E através disso,
nesses últimos dias que estamos vivendo, foi o que o Senhor trouxe a me revelar aqui através dessa palavra, através do Sermão da Montanha. Lembre que Jesus, ele não estava falando somente para os discípulos. Se ele quisesse falar somente para os discípulos, ele poderia talvez não ter subido na montanha para poder falar. Porque a montanha é um lugar em que a pessoa pode falar e ainda assim o som, a tonicidade se ecoar em vários locais. Então ele não queria somente falar para os discípulos, ainda que a Bíblia diz e que ele falou para os discípulos. Ele falou com os discípulos, mas ele queria que a multidão também pudesse escutar aquilo que ele queria falar. Porque dali vinham frutos. O Senhor, ele estava plantando aqui na terra. Ele plantou através dos discípulos. Os discípulos assim propagou o evangelho, que podemos ter a oportunidade de chegar a cada um de nós. E que nessa noite sermos construtores dessas características, ou melhor, com essas características que o Senhor pode nos mostrar através do Espírito Santo, que através do seu fruto ele nos ensina, que através dos seus ensinamentos ele nos revela, que através da sensibilidade que ele tem por interceder por nós, que ele luta, eu creio que luta é uma palavra muito forte, que ele intercede pelas nossas vidas. Glória a Deus. Ele não luta com Deus. Ele mostra a forma correta, ele tenta mostrar a Deus que ainda há solução para nós. É tanto que ele ficou aqui na terra, em mim, em você, e que possamos ser exemplos, ou melhor, tentar ser exemplos, porque Jesus foi um exemplo aqui na terra, e eu creio que eu e você podemos fazer exemplo. Eu lembro de às vezes eu deito aqui no chão, boto os pés no sofá, quando olho para o lado, o Levi também está querendo fazer a mesma coisa. Talvez ali é um ensinamento que eu pude observar. Assim foi Jesus aqui na terra. Ele queria fazer algo e, através de uma criança, eu pude observar talvez o que Jesus queria demonstrar. Sigam-me. Sejam, como é que diz a palavra? Diz, aprendei de mim. Devemos aprender dele, aprender com ele e aprender para ele. Porque para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade, não sei se está em tempo, eu creio que ainda faltam uns 10 minutinhos, mas glorifico ao Senhor pelo que tem feito na vida, eu creio, de cada um, que tem se esforçado para poder trazer uma palavra, assim como por mais que a gente tenha bastante tempo para a gente poder separar uma palavra, mas tem as situações, os afazeres de casa, as coisas que podem tirar a gente do foco, as distrações. Por mais que a gente tenha muito tempo, eu creio que essa geração é a geração das distrações. A gente tem tempo, mas não sabe administrar o tempo. Então a gente acaba se distraindo com coisas que não são necessárias. Então vamos nos atentar com as distrações. Porque as distrações talvez pode roubar aquilo que o Senhor veio falar nesta noite comigo e com vocês. E eu louvo a Deus pela oportunidade, Deus abençoe, tenha uma boa noite. Amém. Espero que todos tenham entendido aquilo que eu pude expressar. E se eu falei algo que... eu creio que foi difícil, mas se eu falei algo que foi ofensivo, não venha ser de mim. Eu peço a que você ore a Deus, porque foi o Espírito Santo que está falando com você, amém? Mas não foi em questão de ofensivo, mas o Espírito Santo que quer falar assim comigo, como falou comigo, vai falar com você também. Deus abençoe, shalom, shalom.